O celular é um vilão ou mocinho na adolescência? Como que essas telas, elas interferem na criação dos nossos filhos e no desenvolvimento desses adolescentes? E como que elas realmente separam, desconectam o nosso filho da gente? E como que a gente consegue conexão com o nosso filho? E como que a gente consegue ver as telas de uma outra forma? Então, a organização, ela entra inclusive nisso. A gente precisa organizar os pensamentos. E hoje um dos pilares que eu trago aqui é muito isso, organização de pensamentos que ajuda a organizar a rotina, que ajuda você, mãe que está aí, você, mãe que está aqui no YouTube, organizar também a relação com seu filho adolescente. Bem, não sei se vocês sabem, mas o celular é uma das telinhas que a gente vê aí nas mãos dos nossos jovens e pasmem. Na estatística que a gente tem, nós temos 1,6 celulares por habitantes no Brasil. É claro que isso daí está concentrado muito na parte das empresas e também por uma questão, né, de poder aquisitivo, muito interfere a rede social. Isso é óbvio. Mas ele está pulverizado. E pasmem mais ainda, o Nordeste é praticamente todo coberto. Só que os celulares, em contrapartida, 80% dos acessos dos celulares são para redes sociais e busca. Isso é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Coloca aí para mim. O que vocês acham? Celular é um vilão ou mocinho? Celular é o vilão ou o mocinho do seu adolescente? Você já perguntou para ele? Tenho quase certeza que ele vai falar, claro que é mocinho. Ele tem tudo aqui. Ele traz tudo que eu preciso. Eu consigo me conectar com todo mundo? A qualquer momento, em qualquer lugar. Não é isso? E para você, mãe? Eu escuto as mães. Estou enlouquecida, meu filho não sai da internet. É assim aí? Coloca para mim aqui. Coloca aqui para mim. É assim aqui também no YouTube? Coloca aqui para mim. Então, os filhos simplesmente ficam tempo no celular e nós ficamos descabeladas quanto tempo eles estão no celular. Não é isso? Mas vamos ver por uma outra ótica. Para a gente conseguir aquilo que a gente tanto espera, que é exatamente a conexão e a harmonia com o nosso filho adolescente. E a organização pode trazer isso para você ter exatamente essa amplitude. Vamos entender o seguinte: você, o máximo que eu puder, imparcial aqui, sem julgamentos e preconceitos, porque essa daí é a figura de mãe surpreendente. E que eu peço a vocês também que estão assistindo essa live para tentar ao máximo fazer isso. Ser imparcial, sem julgamentos e sem preconceito, para a gente conseguir analisar cada característica, cada ponto que o celular, com essa conexão, se ele é um mocinho, se ele é um vilão para os nossos filhos adolescentes. A questão do celular, ele tem um lado bom e um lado ruim. Como tudo na vida, a gente precisa enxergar um lado bom, né? Quando a gente fala, o diabinho e o santinho, né? Tudo tem isso nos nossos ombros. Só que, o que acontece? A gente precisa optar para que olhar ou para quem a gente vai estar dando ouvidos. E qualquer coisa na vida funciona assim, inclusive o celular. O celular é somente um aparelho. O que entra ali é toda uma conexão com o mundo aí fora, que ele traz muitas coisas boas e ruins. Então vamos lá, que eu anotei aqui exatamente para a gente falar cada uma delas, pelo menos as principais. O celular,
Ele tem a agilidade das informações. Isso para você é bom ou é ruim? Coloca para mim aqui se a agilidade das informações é uma coisa boa ou ruim. Bem, a agilidade das informações, ela está ali, na palma da mão, né? Então, é um facilitador. Concordam com isso? É um facilitador que, em um clique ou poucos cliques, eu consigo mapear o que eu quiser, como adolescente também. A questão da agilidade na palma das mãos, se é bom ou se é ruim. Analisando isso, através de um clique, eu consigo mapear o que eu quiser. Para o adolescente, a mesma coisa. Inclusive, falei na live passada que eles têm uma facilidade de mexer, inclusive, com 4, 6 dedos, né? Para digitar aquilo que eu fico impressionada. E aí entra, inclusive, isso, todo o controle motor, eles desenvolvem essa facilidade, essa flexibilidade muito grande que nós, de outra geração, não temos essa agilidade. Mas, retomando. Agora, em contrapartida, por ter uma facilidade de informação, a gente tem uma exposição grande de nossos dados. Tenho quase certeza que vocês aí vão responder, e você aqui do YouTube, vão responder o seguinte: isso é extremamente vilão. Vamos continuar o assunto. A facilidade de escolhas, olha que legal, e coloquem isso daí como gancho. A facilidade de escolhas que nós temos são múltiplas, é múltipla e super pulverizada, extremamente pulverizada. Então, nós podemos buscar o que a gente quer na internet, através ali daquele aparelhinho celular, eu consigo pesquisar o que eu quero na internet, o que o adolescente quer na internet. As informações estão lá expostas, sejam elas fakes ou fatos. Não é isso? Vamos adiante. A questão da busca dos fatos, ou vamos trocar os fatos por notícias, isso, quem sugere e quem determina é o usuário, ou será que não? Será que é a rede? Mas e se for? Não é diante de um hábito do usuário? Olha as conexões. Tudo que eu estou falando aqui vai servir de material para você conversar com seu adolescente. Então, coloque os ouvidos bem atentos aí, porque muita coisa a gente vai estar conversando isso e você vai conversar com seu adolescente exatamente para retomar essas reflexões, que são muito positivas. Então, já falamos que o celular, no caso, agilidade, ele traz aí uma agilidade das informações e mostramos o lado bom e o lado do ruim dessas agilidades. Falamos da facilidade de escolhas, e isso também tem um lado bom e um lado ruim. Entramos no encurtamento global. Antigamente, né, a gente, para conseguir falar com outro estado, a minha mãe, quero fazer uma parte aqui. A minha mãe, ela participou, ela era telefonista. Então, bota anos aí. Aquela telefonista que tirava um cabo, botava em outro lugar, que fazia exatamente todas essas conexões de linhas telefônicas, enquanto o telefone era algo de luxo e raro. E participou de várias big obras, inclusive Ponte Rio-Niterói, toda a parte de alguns túneis aqui do Rio de Janeiro. E uma das coisas que ela falava, contava para mim e para minha irmã, que era muito difícil conseguir uma ligação para outro lugar, para outro estado. Por quê? Não tinha todo o mapeamento, né, de linhas, no caso. E hoje? Olha a facilidade. Então, a nossa desconexão antigamente
Será que hoje não é um facilitador? Mas, em contrapartida também, toda essa conexão de saber tudo o que ocorre no mundo não é assustador? Essa é a reflexão que a gente precisa trazer para o nosso adolescente. Nós não estamos aqui colocando certo ou errado. Desde o início eu comentei com vocês, eu estou exatamente trazendo quais são esses lados. Porque o seu adolescente, ele vai começar a concluir. E bora lá, ainda tem muito mais. Então, o encurtamento global, né? O encurtamento global, ele tem aí um ofensor. Eu vou tentar ser imparcial. Para alguns bons, outros ruins. Eu que gosto muito de gente, para mim é complicado. Mas o encurtamento global, ele tem o quê? Ele acaba encurtando esse caminho, mas sendo muito superficial. Antigamente, quando a gente precisava vivenciar longos quilômetros, o que acontecia? Nós ficávamos mais tempo, a gente gastava mais tempo com o relacionamento. Mas, em contrapartida, hoje, os meus collabs são com minhas colegas que eu conheci na rede. Profissionais maravilhosas que eu trago aqui e convidados, não posso esquecer dos homens, mas que dou preferência às mulheres, porque também são mães surpreendentes. E aí? E que nós conversamos, nós trocamos, e nós conseguimos fazer toda uma entrega de conteúdo absurda sem nunca ter contato uma com as outras. Eu estou colocando no dia a dia, a gente tem que se colocar nas redes para a gente falar sobre elas. E não julgá-las. É esse contraponto que a gente vem. E a questão nessa pandemia foi intensa. Única janela externa para o mundo aí fora. É um facilitador de relacionamentos, só que é um potencializador, sim, de desconexão com o real. Mas é um facilitador, sim, e é um grande facilitador no momento que a gente vive. O mundo físico ficou muito longe para a gente. Tem hoje nossas paredes. Agora a coisa está sendo mais liberada, mas a gente viveu 1 ano e meio muito intenso, gente. Espero, né, que as coisas sejam mais fáceis agora aí, com todos os nossos governos, enfim. Novas habilidades. E eu falei logo no início, né, da questão da agilidade motora que nossos filhos têm aí. As habilidades de passar a tela e conseguir captar o que tem de conteúdo, mas, em contrapartida, o volume das informações que chegam para os nossos adolescentes e para a gente também, sendo que, como eles são da geração Z, a necessidade de absorção é muito maior, porque eles não têm a triagem. E nós, como temos uma experiência maior, né, de vida, e já temos todo um trajeto que a gente já passou, a gente sabe o que de repente buscar. Mas a questão dessas novas habilidades vem também com as novas profissões. E quantas delas chegaram aí com essa pandemia, com esse avanço tecnológico que nós tivemos? E foi por meio do celular que a maioria das empresas colocaram para dentro a facilidade de cliques para os seus produtos. Sejam eles serviços, sejam eles produtos. Como eu aqui. Eu era presencial. E hoje em dia estou toda no online. Literalmente.
Então, todas essas habilidades que a gente também consegue, o nosso adolescente também, umas de uma facilidade maior, outras não. Quer ver uma das coisas que o adolescente não tem e que a conexão e o celular na palma da mão, que é um facilitador, ajuda? Toda a parte de lógica. Sim, porque até mesmo para que eles naveguem, eles precisam ter a lógica do que eles estão buscando de conexão. Mesmo em contrapartida, né? Que eu vou inclusive citar um exemplo, que eles sejam guiados por uma tecnologia, por toda uma inteligência artificial que existe aí por trás. Que tem um lado bom e que tem um lado ruim. Vamos entender. Depende das escolhas. Lembra dos ladinhos? Quem a gente escuta? A localização. A questão da localização é toda uma proteção, mas também pode ser uma exposição. Quantas vezes eu falei para minha filha, quando ela estava saindo, e a mãe que me perguntou se deixa ela ir ao shopping com o namorado ou não, escuta essa, eu também vivenciei isso. Só que eu falava com ela, você libera a localização do WhatsApp. Está no celular. Se o trajeto tivesse diferente, a mãe aqui surpreendente já acionava. Tá certo que tem algumas complicações, mas dá para você monitorar. Em contrapartida, tem a questão também da exposição, seja exatamente pelos pais ou pela rede. E a questão das exposições, a gente também tem uma outra forma de utilizar nossos celulares, que é o quê? Um facilitador que agora a gente vai entrar das relações. E as relações mudam nessa geração Z. Hoje tem nudes. Só que, como que a gente transforma isso tudo e organiza isso tudo na mente do nosso adolescente? Porque, com certeza, ele acha que celular é um vilão, é um mocinho. E nós, mães, achamos que é um vilão. Então, como que a gente organiza isso tudo na cabeça do nosso adolescente? É dessa forma. Organizando, listando. Ó, tô até trocando papel, tem muito mais coisa aqui. Listando exatamente os pontos bons e ruins. E quais são esses impactos e benefícios? Sabe por quê? Porque nesse momento nós não estamos com julgamento. A gente simplesmente está organizando pensamentos. Porque se existe um conflito entre mãe e adolescente, vocês acham que a harmonia vai se dar tirando o celular do seu filho adolescente? Não. E aí eu trago um filme que, inclusive, uma amiga minha aqui, Mariana, falou: assista! E eu achei interessantíssimo. Sabe por quê? Porque ele traz a visão de toda essa conexão celular, de toda essa necessidade do adolescente estar na rede social e os seus impactos. Só que, para minha surpresa, eu consegui enxergar nesse filme, e eu vou passar para vocês, que eu faço questão que vocês assistam esse filme, que é muito legal, e assistam com os adolescentes, com os filhos de vocês. Só que esse filme a gente consegue extrair, e é uma ponte para uma grande conversa e bate-papo,
A gente consegue extrair desse filme o lado bom e o lado ruim de estar lá com o celular na mão. O que a gente consegue ter de uma vida online e a vida real? Qual é essa conexão? E o filme que eu sugiro que vocês vejam, eu vou dar outros aqui, mas o filme que eu sugiro que vocês vejam é um filme brasileiro, filme feito para adolescente, super água com açúcar, gostoso, não precisa pensar muito, é bem evidente. Bem para você pegar o seu adolescente, 10 anos, estão lembrados disso? Lá para os 20 anos, sentar e ver aquele filme gostoso, com uma pipoca, bem relaxada. Sem falar que é de rede social, não é esse o impacto que a gente quer com ele, entendeu? É trazer abertura para a gente conversar depois. Esse filme brasileiro, ele chama Modo Avião. A atriz principal é Larissa Manoela. Então, esse filme, Modo Avião, com a atriz principal Larissa Manoela, ele vem aí com uma figura, Ana. Ai, que legal, isso, assistam. Ah, Grazielli, legal. Agora traga o seu adolescente para assistir também. Ela traz a figura da Larissa, né, a atriz Larissa, com a figura Mariana, que ela recebe uma proposta. Olha que 10 que todos os nossos adolescentes postam fotos, querem ser o máximo, né? Os influenciadores digitais nas redes sociais, e puramente por fachada, por estilo. E ela recebe uma proposta de ser uma influencer digital aí, de uma marca famosa, renomada. Sendo que ela opta por largar praticamente a vida real dela. Largou faculdade, um sonho que ela tinha exatamente de ser estilista, de trabalhar para moda, e ela viu que, de repente, nesse viés aí de estar sendo uma influencer de outras marcas, seria o caminho. E com isso, ela ficava 24 horas praticamente no celular. E criando, né, as publicações, as famosas fake news, o jardim do vizinho é mais colorido que o nosso, é mais verde. Então, ela vivia uma vida que não era a vida que realmente ela tinha. E, diante disso, ela precisava, e era muito cobrado, né? Porque a rede social, ela também nos cobra demais a estar postando, a estar em evidência a todo momento. Mas o que o roteiro dela e para onde direcionaram é que ela que tinha que fazer um papel. Ela tinha que atuar como uma personagem ali dentro. E olha como a maioria dos nossos adolescentes influencers tem aí. Olha o perigo. Opa, não posso aqui colocar e falar nada de preconceitos, nem como fala, que falou, sem julgamento, sou imparcial. E aí, o que acontece? Numa dessa, ela dirigia, já era de maior e tudo, ela teve um acidente. E dentro desse acidente, a Ana, que é a personagem, né? Ela sofreu um acidente, se machucou. E os pais resolveram também fazer um teatro e mandar ela para ficar com o avô na fazenda do avô. Totalmente desconecto ao mundo, nem sinal existia. E numa dessa, ela foi muito resistente, né? Mas falaram que era uma das penas que ela teria, porque ela bateu e ela teria que pagar a pena se não quisesse ser presa. Enfim, adolescente entendeu e foi. Só que o celular que não estava. Agora vem a pegada, gente. Até então, o celular é vilão.
Até então, a questão dela estar sem conexão, isso a fazia, dava sudorese, dava nervoso, ela ficava extremamente agitada, entediada, depressiva. E o avô dela começou a dar serviços reais para ela. Então, ela saiu de uma influencer de moda, uma influência digital, na parte de estilista, né, de marca, para entender de mecânica, automóvel, com o avô. E olha, nesse momento, ela começa a parar para escutar outra geração. Outra geração que gera um aprendizado para ela que o mundo real também pode conectar com o mundo virtual. E trouxe a questão da avó que tinha falecido, que a avó adorava também esse estilo de roupas e modas diferentes. E nesse momento de reclusão dela, nesse momento de interior dela, ela, além de encontrar outras pessoas, que o relacionamento no primeiro momento foi muito difícil, ela não sabia se relacionar no presencial, no real. E olha, quantos nossos adolescentes é assim? Eles batem um papo intenso na internet com os amigos do peito. E aí, quando encontra um amigo no supermercado, do outro lado da gôndola, não, mãe, não, já me viu, tá tudo certo, não sei o que. Não tem aquele papo que eles têm na rede. E ela tinha essa desconexão devido à grande conexão no celular. E aí, o que ocorreu? Ela recebeu a visita dessa responsável de uma marca, da marca famosa, que colocou aí como influência. E essa menina viu que ela tinha uns croquis, né, de roupas desenhadas e roubou esses croquis. E olha, quem ajudou foi toda a família, mas também foram os seguidores dela. Então, quando ela começou, toda vez que ela postava algo da realidade dela, porque antes era tudo muito belo. Hoje, a gente precisa mostrar o que é real. E nossos adolescentes também estão nessa transição. Toda vez que ela mostrava a realidade dela, os índices de seguidores aumentavam. No momento que ela desmascarou essa dona dessa marca famosa, que fez uma grife, fez um desfile com as peças dela, toda a família, todos os amigos lá do interior foram ajudar. Em contrapartida, isso daí pulverizou na internet e ela conseguiu ser o quê? Que ela tanto queria, uma estilista famosa. E viver disso. Olha que coisa legal. E o celular começou a ser, sim, uma forma de divulgação real. Olha a opção. Assistam, tá? Modo Avião, atriz Larissa Manoela. Tá no Netflix. Então, assistam. Esse filme vai dar ponte para vocês conversar, mas assistam com os filhos, tá? Os adolescentes. Vai dar conexão para vocês conversarem tudo isso que a gente está conversando hoje aqui. Sem julgamento, de forma imparcial, mostrando o lado bom e ruim de cada ponto. Organize essas ideias. Escuta essa live. Pega todos os pontos. Escuta eles falando. Abre canal. Gera essa conexão com seu filho adolescente. E uma das coisas também que eu acho que muitos viram é o dilema. Vou trazer só esse, tem outros mais, mas eu vou trazer só esse para a gente ver um lado mais intenso, mais cheio de artimanhas, mais com umas conexões pesadas, estratégias fortes,
que é Dilema das Redes Sociais. Esse filme, quem viu aqui, Dilema das Redes Sociais, coloca aí para mim. Esse filme, ele é um documentário, e de fato, são pessoas que trabalharam dentro aí de toda essa, do Facebook, né, e o próprio Insta, na época também já era um piloto, mas o Face que tinha tido todo esse boom. Ah, legal, exatamente, Sandrinha. É intenso, né? É muito intenso. Gente, quem quer ver, se chama Dilema das Redes Sociais. Nossos adolescentes, a partir de 13 anos, já começam a entender isso daí. Pode botar para ver, tá bom? Esse dilema, agora, tem que começar traduzindo algumas coisas, sendo imparcial. Esse dilema das redes sociais, esse documentário, ele vem aí com especialistas do Vale do Silício que retratam toda a construção da inteligência artificial dessa rede. Né? E a gente fica descabelado, cara. A gente se sente um marionete nas mãos desses caras. E somos. Mas tem no filme. Se você que assistiu, Sandrinha, vê se você identificou isso. E para vocês, identifiquem isso. Nesse filme, tem algoritmos, exatamente. Tem uma falha que os algoritmos não conseguem processar. Obrigada pela palavra. Não conseguem processar. E qual que é esse? É quando o usuário ele tem o livre-arbítrio das escolhas. Ele tem a consciência de busca. Ele é ativo e não passivo no que é colocado na tela. Olha só. Então, quando você... E assim, é sutil. Parece que nem eles querem falar. É sutil. E aí, tudo isso que eu comentei com vocês, deixa eu pegar aqui o meu resuminho. Agilidade das informações, facilidade das escolhas, encurtamento global, única janela para o mundo aí exterior nessa pandemia e nas quatro paredes da fortaleza dos nossos filhos são os quartos. As novas habilidades, localização. Quando somos nós... É claro que sempre vai ter a inteligência emocional por trás disso. Mas quando nós entendemos o trajeto que nós precisamos seguir para chegar e buscar o que desejamos, os algoritmos, eles se confundem. Porque eles vão colocando na tela uma série de opções que são extremamente atrativas, né, são atraentes demais, e principalmente para o adolescente, e que isso daí pode ser um grande problema, que é exatamente a segurança em si, mas também pode ser uma solução, que é a venda da marmitinha que está ali na esquina, que o pobre aquele empresário está suando a camisa para mostrar o produto dele. Mas, se seu adolescente ele sabe o que ele está buscando, o caminho que ele está seguindo... Ah, Cláudia, mas ele não tem lógica para isso. Claro que tem. A gente desenvolve, a gente estimula isso. A adolescência é o momento onde nós estimulamos isso. É organização de pensamentos. É organização, planejamento. E isso é toda uma construção na adolescência. Ah, vão escorregar? Vão. Mas quando eles começam a ter uma propriedade de entendimento, ou seja, não estão por trás das cortinas, eles estão atuando. Eles sabem o que eles querem, eles sabem como reproduzir o que eles querem. Fica muito mais fácil para a gente ter aí o celular como mocinho.
É muita informação e pouca organização. E é por isso que a organização de rotina é tão importante para o nosso filho adolescente. E com a organização de rotina é que nos traz tranquilidade e harmonia na nossa conexão com o nosso adolescente. E é por isso que eu tanto adoro e tanto trabalho. Porque o adolescente, ele não gosta de organização, mas ele precisa de rotinas. E para as rotinas ocorrerem, ele precisa se organizar. E para a gente ficar mais tranquila, a gente precisa, sim, orientar como que eles fazem para organizar a vidinha deles. Não é isso? Vamos para outro ponto. Aí eu escuto mães de adolescentes assim para mim. Eu escuto as objeções, mas meu filho, coloca aqui a dificuldade que vocês têm, coloca aí na tela quando vocês falam. Não se conecta tanto no celular. Aí eu quero saber o seguinte: o que vocês falam aqui para os adolescentes de vocês? O que os adolescentes falam para vocês quando vocês pedem? Sai um pouco do celular, sai um pouco do celular. Então, o que eu escuto de vocês, mães: meu filho sai pelado, mas não sai sem celular. Minha adolescente já tem 16 anos, não tem mais jeito, não. Não larga mais o celular. O celular está deixando até ela depressiva. Se isolou de todo mundo, inclusive da gente. A gente eu também escuto. Ele não gosta de conversar sobre o assunto. E aí, gente, experiências versus conexões. Conexões que deem abertura para você mostrar sua experiência, sua visão, sem julgamento, e ele também. São duas gerações diferentes. Tá? Só que nós somos pais da geração digital. E nós não podemos achar que a geração digital vai ficar sem celular. Então, como conviver da melhor forma possível, organizando os impactos e se preparando para ele, sendo exatamente a pessoa que vai reger e não somente dando os passos da inteligência emocional que nos traz. E aí, o jeito errado, né, que eu escuto algumas falarem, que é o quê? Eu não consigo mais dialogar com meu filho. E aí, tô dando de brinde esse modo avião que eu recebi também para ter a ponte do diálogo de vocês. É isso. Sem julgamento. Como que é? Mari tá aí. Leve. Leve. Sem julgamento. E fica gostoso assim. Então, uma das coisas que eu deixo para vocês, já está concluindo aqui a live, quem quiser faz perguntas, ainda tem muita coisa para falar, mas agora é mais facilzinho, que eu vou deixar um passo para vocês fazerem em casa. O jeito certo é trazer dessa forma. Organiza o pensamento, verifica os impactos e benefícios. Senta com ele com um filminho, e aí conversa sobre o assunto, o que ele achou, como ele viu. Pode até ser que na mesma conversa, não é numa única conversa que você vai extrair isso tudo. A gente está aqui com 44 minutos conversando e tem infinitas outras coisas para falar, mas vai com pequenas doses que o diálogo vai abrindo. É isso, a adolescência é isso. Eles precisam falar. Se a gente não dá espaço para eles falarem, a gente não entende o que passa na cabecinha deles. Tá? Outra coisa, vou deixar aí um passozinho para vocês. Já até deixei.
Olha só, é exatamente isso. Converse com seu filho, utilize esse filme. Se não tiver Netflix, não tem problema, tá? Senta com ele, fala, olha, eu tô com dificuldade para entender como que a internet impacta na nossa vida, na sua, na minha, do seu pai, do cachorro, no vizinho, no papagaio, no seu amigo, tudo. Como que você enxerga a internet? Me ajuda nisso daí? Vamos listar? Olha a organização entrando. Olha a conexão acontecendo entre você e seu filho, tá? E aí começa a propagar os conhecimentos. Mesmo que você tenha uma opinião sobre o assunto, que é veemente, segura ela. Só coloque não a sua opinião, mas o impacto, que para você aquela opinião é um impacto, ou então um benefício muito grande, mas isso vai ser uma fagulha na mente dele e ele vai começar a processar aquilo, tá? Toda essa conexão que vocês precisam, que nós, mães de adolescentes, que eu também sou, isso é um exercício diário. Só que eu já conheço esse caminho, eu já venho com essa rotina implacável, né, diariamente. Eu também errei muito lá atrás e vi que não adiantava eu deixar a minha vida bagunçada e da minha filha. A gente precisava realmente construir juntas, porque a falta de solução para ela era minha também, e vice-versa, nós impactávamos as vidas umas das outras, porque a dependência era muito grande, ela dependia de mim ou dela. Então, a organização de rotinas me ajudou muito. Então, um beijo a todas, eu agradeço a vocês de poder levar essa missão tão árdua, mas que pode ser fácil quando a gente sabe o caminho. Então, vem comigo. Um grande beijo a todas.